Olha só, gente, já abri aqui o tecido e comecei posicionando a peça em cima do tecido para eu ter noção de quanto de tecido eu vou precisar usar para cortar essa peça. Mas antes disso, eu preciso observar os detalhes. Olha só, dobrei ao meio para facilitar o corte. Dobrando ao meio, a gente vai cortar por igual. Não corre o risco de a gente cortar aberto e sair uma cava maior, uma cava menor. É bem melhor, isso é uma dica, viu? Cortar com tecido dobrado ao meio. Então, já peguei a peça, já dobrei ao meio e vou posicionar com o tecido dobrado. Mas antes disso, eu preciso saber do quanto que eu vou precisar de tecido para já cortar o tecido exato que eu vou usar e não desperdiçar tecido. Então, observe que a blusa, ela é reta, ó, não tem abertura, ela é toda reta, mas aqui em cima ela tem uma palha, ela é dupla, estão vendo? Isso quer dizer que eu não vou usar somente essa quantidade do comprimento da blusa, eu vou usar essa quantidade do comprimento, mais essa palha aqui, essa parte da palha, digamos que ela tem mais ou menos aqui, ó, 1 palmo. Eu coloco aqui mais 1 palmo, porque eu vou precisar de mais tecido para cortar essa palha. Entenderam agora? Além do mais, quando a gente corta uma peça a partir de uma peça pronta, existem diferenças que vem em uma peça que já tá pronta. Olha só, por exemplo, essa aqui. Olha só essa cava. Estão vendo que tem uma parte dessa cava aqui, ó, que é uma parte só. Ela tá um pouco pra fora, ó, mais ou menos um dedinho pra fora. E abaixo, baixando, ó, mais ou menos um dedinho de diferença. Isso aqui a gente tem que ajustar na peça nova que a gente vai cortar, pra que não tenha essa diferença, entendeu? E o cliente, seu cliente, acabe reclamando, ah, essa aqui não ficou boa como a outra, essa aqui tá diferente. Por quê? Nesse caso aqui, eu vou cortar uma peça de tecido a partir de uma peça de malha. Então, a malha, quando você veste, ela ajuda a ajustar no seu corpo, porque ela tem elasticidade, já o tecido não. Então, o tecido, a peça tem que ficar perfeita, com um bom caimento, senão vai ter diferença e o cliente vai reclamar. E o cliente não vai entender que na peça dele tinha uma diferença. Ele quer que a peça fique com caimento boa, como a peça que ele já tinha, entendeu? Então você que vai ter que observar esses defeitos, esses poréns, pra ajustar a sua peça. Vocês entenderam, gente, como é que é? Olha só, então quer dizer que eu dobrei aqui. Como eu dobrei aqui? Por que eu dobrei aqui? Porque facilita pra cortar. Dobrando o tecido ao meio, no caso a peça ao meio, facilita pra cortar. Do lado avesso, viu, gente? Porque você vê onde tá a costura, olha só. Alfinetei. Vou cortar aqui a quantidade de tecido que eu vou usar. Observem também que essa peça aqui de malha, ela não tem bainha, porque malha não destia, mas o tecido destia. Isso quer dizer que eu vou ter que deixar também espaço pra bainha. Esse tecido que eu vou cortar, ele tá desregulado, né? Eu deixei até um espaçozinho aqui a mais, porque eu vou cortar aqui e vou cortar aqui em cima, deixando espaço pra essa pala, como eu falei pra vocês, ó, mais ou menos 1 palmo. Deixa sobrando por causa do espaço da costura. 1 palmo aqui, ó, mais 1 palmo. Então, eu vou medir daqui pra lá o quanto de tecido eu vou usar pra cortar essa peça. Vamos lá? Olha só, já posicionei aqui, ó, a peça em cima do tecido dobrado e com os giz eu já marquei as medidas que eu vou precisar pra essa peça, tá certo? As medidas pra o tecido plano. Olha só, aumentei aqui o comprimento, que eu quero essa peça maiorzinha no comprimento também. E já deixei já o espaço pra a bainha, vou fazer uma bainha de lenço, que é aquela bainha bem fininha. Aqui, a largura aqui também eu já aumentei na medida que eu quero, olha só. Aí aqui eu dei uma leve curva, viu, gente? Dei uma curvadinha aqui, ó, bem pequenininha, estão vendo aqui? Tem só uma curvadinha aqui, que é a curva da cintura. Só uma leve curva pra não ficar uma peça muito reta, como peça masculina, tá certo? Peça feminina, a gente sempre gosta de dar uma curvinha na cintura, né? Mesmo que não marque. Então, eu coloquei uma leve curvinha aqui.